Muita gente pediu e hoje vamos falar do primeiro Brasileirão de pontos corridos, o Brasileiro de 2003, vencido pelo Cruzeiro no ano que o Cruzeiro ganhou tudo. O Cruzeiro campeão da Tríplice Coroa com Luxemburgo, Alex. Não deu muita chance para o Santos, que foi vice. Esse ano foi meio triste para os colorados, o Inter teve um trauma no final. Torcida do Coxa, o Curitiba voltou para a Libertadores. Teve também a história da arrancada do Goiás do Cuca. Muita história bacana que a gente vai contar depois da vinheta. Antes de começar, dois recados rápidos. O primeiro é sobre a nossa parceira, a Vestiário UFC. Quem não conhece, entra lá, www.vestiariofc.com.br. Você vai ver lá várias camisas muito bacanas de futebol, inclusive essa que eu estou vestindo hoje é uma camisa da Vestiário. E se você quiser comprar uma camisa, você pode usar o cupom Última Divisão. Última Divisal, tudo junto, né, sem acento, e você ganha 10% de desconto. E o outro recado é sobre o Padrim, que é a nossa nova forma de financiamento. Você entra em www.padrim.com.br/Última Divisão e lá você vai ver como é que funciona. São várias faixas de preço que você pode colaborar a partir de R$2 e a partir de uma certa faixa você concorre também a prêmios. Se não puder colaborar com dinheiro, não tem problema nenhum, só ajuda a gente a divulgar, que a gente agradece muito. Como já foi dito, esse foi o primeiro Campeonato Brasileiro de pontos corridos, todos contra todos, quem fizer mais pontos no final ganha, o modelo que se consagrou, o modelo que parecia impossível de ser implantado no futebol brasileiro, foi implantado em 2003, naquela época com 24 clubes, depois gradativamente foi diminuindo para 20, né, que é o formato que tem hoje, mas é um recorde no futebol brasileiro, tanto tempo com o mesmo regulamento, desde 2003. Às vezes ameaçam aí voltar ao mata-mata, mas enfim, o modelo tem se mantido estável. E vale contar uma breve história de como esse modelo foi implantado. Foi meio do nada, na verdade, porque em 2001 a CBF tinha anunciado um calendário para durar 4 anos, que era o chamado calendário quadrienal, que teria campeonatos regionais fortes no primeiro semestre, os estaduais só com os times menores, né, os grandes nos regionais, os estaduais com os menores, depois um torneio bem curto que era o Super Campeonato Estadual, juntava os dois, isso ocupava o primeiro semestre inteiro, e no segundo semestre o Brasileirão com mata-mata. Só que aí, em 2002 foi assim, usaram essa fórmula com os estaduais, até que em dezembro de 2002 a CBF de repente anuncia que o brasileiro ia ser em pontos corridos no ano seguinte. O Ricardo Teixeira disse que esse sempre foi o sonho dele, que foi inclusive com essa proposta que ele se elegeu presidente da CBF lá em 89. Bom, o que se comentou na época é que o clube que propôs esse formato foi o São Paulo, que foi o maior prejudicado, né, no campeonato de 2002, porque o São Paulo liderou a fase de pontos corridos, né, que era turno único, e depois perdeu no mata-mata para o Santos. Então, em matérias da época, a gente vê o Juvenal Juvencio, presidente do São Paulo na época, falando que o time que tivesse mais planejamento tinha que ser campeão. Alguns que foram contra, o Hélio Ferraz, presidente do Flamengo na época, comentou que os times iam perder receita, porque o mata-mata trazia receita. E o Eurico Miranda falou que ia entrar na justiça, que aquilo estava rompendo o contrato com a Globo, porque pelo que foi relatado até a Globo foi meio pega de surpresa com isso, que isso nunca ia dar certo, que não tinha que copiar o que estava na Europa, enfim. Essa foi a repercussão na época, mas o modelo vingou, tá aí até hoje. O Cruzeiro foi um campeão que não deu chance para os outros times, teve 72% de aproveitamento, fez 100 pontos, ganhou 31 jogos, marcou 102 gols, só esse número de gols aí que foi superado pelo Santos no ano seguinte, em 2004, mas enfim, foi uma campanha que não deixou dúvidas, foi um time que atropelou todo mundo. Essa história começou em 2002, o Cruzeiro fez um bom primeiro semestre em 2002, né, ganhou o Super Campeonato Mineiro, a Copa Sul-Minas, mas aí começou o brasileiro em crise, porque primeiro ele perdeu a Copa dos Campeões ali nas férias, né, depois da Copa do Mundo. Ele perdeu a Copa dos Campeões para o Paysandu na final de uma forma meio traumática, a gente já contou essa história num vídeo, e aí depois, quando foi começar o brasileiro, o treinador, o Marco Aurélio, foi para o Kashiwa Reysol do Japão, largou o time no meio. Aí o Ney Franco ainda assumiu num jogo. O time levou um 5-1 no Fluminense aí no começo do Brasileirão 2002. Enfim, parecia que o Cruzeiro ia afundar numa crise. Aí a rápida resposta que o Cruzeiro teve foi contratar o Vanderlei Luxemburgo, que era treinador do Palmeiras. O Luxemburgo abandonou o Palmeiras bem no começo desse Brasileiro de 2002.
Inclusive o Palmeiras foi rebaixado em 2002, muitos palmeirenses culpam o Luxemburgo por isso, que ele montou o time e abandonou o projeto, né, que ele fala, e foi isso que ele disse quando ele assumiu o Cruzeiro, que ele estava saindo do Palmeiras pro Cruzeiro não era por dinheiro, era porque no Cruzeiro ele ia poder cuidar de todas as áreas, ser um gestor, ser um manager, que era uma melhor oportunidade de trabalho. Então foi assim que começou a nascer essa história, o Cruzeiro com o Luxemburgo. Em 2002 os frutos ainda não começaram a aparecer, o Cruzeiro foi só o 9º colocado naquele brasileiro, mas aos poucos ia montando aquele timaço. No meio desse campeonato de 2002, o Cruzeiro contratou o Alex, que estava ali encostado no Parma, né, rescindiu o contrato, não foi muito bem na Itália, e o Luxemburgo bancou a contratação do Alex, falou que se o Alex não fosse bem pelo Cruzeiro, ele, Luxemburgo, pagaria o salário do Alex. O Alex, na verdade, ele tinha já uma passagem pelo Cruzeiro em 2001, na qual ele foi muito mal, inclusive ele saiu e depois ele comentou que quem tirou ele foi o Marco Aurélio, o mesmo treinador aí que causou a crise no começo do ano de 2002, né? O Alex falou isso, o Marco Aurélio disse que não, que na verdade o Alex estava fora de forma, que por isso que não jogava, mas que não foi ele que mandou o Alex embora. Fato é que o Alex chegou com desconfiança, o Luxemburgo que bancou. Em 2003 tudo foi diferente, o Cruzeiro já tinha alguns dos jogadores que viriam a se consagrar nesse título, como o goleiro Gomes, o Zinho da Copa de 94, o volante Maldonado, mas foi pro mercado e quis montar um elenco forte. Trouxe, por exemplo, o zagueiro Edu Dracena, o lateral Maurinho, e o atacante Mota, o Aristizábal. Então montou um elenco que tinha jogadores fortes tanto no time titular quanto no time reserva. Montou um elenco já pegando essa história dos pontos corridos aí, né? O importante dos pontos corridos é você ter um elenco forte, e o Cruzeiro saiu muito na frente dos outros em 2003, e aí não teve pra ninguém. Foi campeão mineiro, invicto, foi campeão da Copa do Brasil, a final ficou marcada por um gol de calcanhar do Alex, né, contra o Flamengo, e acabou também ganhando o brasileiro, foi a tríplice coroa, uma coisa histórica que nenhum time tinha conseguido. O Santos, que era o time campeão em 2002, tinha Diego e Robinho, foi um perseguidor aí persistente do Cruzeiro. Até a 29ª rodada tava meio que parelho. Mas aí na 29ª rodada o Cruzeiro ganhou do Guarani por 4-1 e o Santos empatou com o Fortaleza. Aí o Cruzeiro abriu um pouquinho ali, se distanciou na liderança, depois, 20 dias depois, sacramentou. No Mineirão ganhou de 3-0 do Santos, 2 gols do Aristizábal e um gol do Felipe Melo. E aí o Cruzeiro seguiu pro título, vitória atrás de vitória, nem mesmo alguns tropeços, como por exemplo, perdeu pro Juventude por 2-1 no Mineirão, foi uma grande surpresa, mas nem assim o Santos conseguiu alcançar, e o título foi sacramentado na 44ª rodada, campeonato longo demais, né? Num jogo no Mineirão, 2-1 contra o Paysandu, gols do Zinho e do Mota. Vamos então relembrar a escalação do Cruzeiro nesse jogo do título, lembrando que o Alex, o grande craque do time, estava suspenso e não jogou. O Cruzeiro entrou em campo para enfrentar o Paysandu com Gomes no gol, Maurinho na lateral direita, Cris, Edu Dracena na zaga, Leandro na lateral esquerda, Maldonado e Augusto Recife, a dupla de volantes, depois entrou Felipe Melo, ele mesmo, o Wendel e Zinho de meio de campo, né? Depois o Sandro entrou no lugar do Wendel, e no ataque Márcio Nobre e Aristizábal, depois o Mota entrou, fez até gol, e o treinador era o Vanderlei Luxemburgo. Esse time era tão forte em todas as posições que eu vou falar aqui alguns outros jogadores que até que não participaram tanto da campanha, mas depois tiveram uma carreira brilhante. É o caso do zagueiro Luizão, por exemplo, o lateral direito Maicon aí, que jogou Copas do Mundo, o atacante Alex Alves, não é aquele Alex Alves que infelizmente já faleceu, né, que também jogou no próprio Cruzeiro. É o Alex Alves que jogou no Botafogo também, mas um atacante que teve uma carreira bacana, e o Marcelo Ramos, um atacante histórico do Cruzeiro aí, também estava nesse elenco. Quem ditava o ritmo daquele Cruzeiro era o maestro Alex no meio, o Alex que teve tantas grandes passagens aí por Curitiba, Palmeiras, Fenerbahçe, mas pelo menos em números o ápice dele foi nesse Cruzeiro de 2003. Na temporada de 2003 ele fez 39 gols e deu 39 assistências, uma coisa monstruosa. Um jogo aí que simboliza tudo isso foi na última rodada desse brasileiro, que foi um 7-0 do Cruzeiro contra o Bahia, que foi rebaixado. O Alex fez 5 gols. Na verdade foram 4 de pênalti, mas foram 4 pênaltis que foram mesmo.
E, bom, o Alex fez vários golaços nessa campanha, enfim, foi ovacionado por todo o país. No ano seguinte ele ainda foi campeão mineiro com o Cruzeiro, o time ficou um pouco decepcionado de não levar a Libertadores também, que criou uma grande expectativa, e o Alex no meio do ano acabou transferindo para o Fenerbahçe da Turquia, onde virou um ídolo absoluto também, ficou lá por 8 anos. O Alex, o craque do Brasileirão, como a gente falou, fez 24 gols, um número impressionante, né, para um meio-campista, mas 3 jogadores fizeram mais gols que ele naquele campeonato. O artilheiro mesmo foi o Dimba, jogando pelo Goiás com 31 gols. E aí vale a gente fazer um parênteses para contar a história daquele Goiás naquele ano de 2003. O Goiás fez um péssimo primeiro turno e virou na lanterna. Parecia, enfim, caíam só 2 times, mas que teria dificuldades para escapar do rebaixamento. E aí que quem chegou lá? O jovem treinador Cuca, ainda desconhecido nacionalmente. O Cuca chegou, fez um trabalho brilhante, o Goiás ficou 16 jogos invictos no segundo turno e acabou terminando em 6º lugar. Enfim, uma arrancada da lanterna para o 6º lugar no campeonato com 24 clubes. E esse time tinha, por exemplo, o atacante Araújo, né, que foi um destaque, mas os maiores destaques daquele time, é curioso, que o São Paulo contratou. Não seguidamente, né? Nos próximos 2 anos o São Paulo contratou ao longo dos anos os destaques desses times e acabou sendo a base do time que depois foi campeão da Libertadores e do Mundo em 2005. O próprio Cuca, o treinador, foi para o São Paulo em 2004 e jogadores daquele elenco do Goiás, o zagueiro Fabão, o volante Josué, o meia Danilo e o atacante Grafite, todos eles foram para o São Paulo e acabaram fazendo parte desse time que foi campeão do mundo. Não faltaram jogos cheios de gols nesse campeonato, a gente pode citar alguns, teve um Ponte Preta 3, Santos 4, Atlético Paranaense 4, São Paulo 3, Fortaleza 5, Paraná 3, mas nenhum jogo vai se igualar com esse, Bahia 4, Santos 7 na Fonte Nova. Os gols do Bahia foram 2 do Didi, 1 do Cícero e 1 do Preto Casagrande. Já para o Santos marcaram Robinho 2 vezes, Diego 2 vezes, mas Léo, William e Fabiano. O primeiro tempo acabou 3-3, né? Teve algumas reviravoltas. No segundo tempo o Bahia começou fazendo 4-3, mas aí o Santos reagiu e fez 7-4. Com 11 gols, esse jogo igualou a maior goleada do Campeonato Brasileiro em número de gols, que foi o Corinthians 10, Tiradentes do Piauí 1 em 83. Se você olhar a classificação desse Brasileirão 2003, você vai ver que ela está cheia de asterisco. A primeira polêmica aí, que hoje em dia, aos olhos nossos, acostumados com regulamentos mais certinhos, pode soar meio esquisita, é que a classificação para a Sul-Americana, né, que estava começando a contar com os times brasileiros naquela época, não foi feita por classificações técnicas daquele ano. Foi feita por um tal ranking da Conmebol que beneficiou São Paulo, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Que até que, né, o São Paulo e o Cruzeiro até foram bem no campeonato, mas eles classificaram para a Sul-Americana não importando o que eles fizeram no Brasileiro. O Grêmio, por exemplo, foi muito mal e se classificou para uma competição sul-americana. Mas polêmica mesmo mexeu na zona de rebaixamento, porque a Ponte e o Paysandu perderam pontos por escalarem jogadores irregulares. A Ponte escalou o jogador Roberto, com isso perdeu os pontos das partidas contra o Inter e o Juventude. O Inter e o Juventude ganharam 3 pontos cada por causa disso, e o Paysandu perdeu 8 pontos. Times como o Fluminense, o Corinthians, o São Caetano, a própria Ponte, foram beneficiados com esses pontos que o Paysandu perdeu. Por perder tantos pontos, o Paysandu acabou brigando para não cair. O Paysandu tinha um time bom naquela época, tinha jogado a Libertadores, aquela Libertadores que o Paysandu ganhou do Boca na Bomboneira, lá criou uma expectativa de passar, a gente já contou isso num vídeo. Pois é, mas o Paysandu brigou para não cair porque perdeu ponto no tapetão. O Abel Braga salvou a Ponte do rebaixamento naquele ano, e essa história da briga da Ponte para não cair merece um breve capítulo à parte. A Ponte devia 9 meses de salários, estava uma desorganização completa. Com isso, muitos jogadores foram deixando o time. Saía jogador praticamente toda semana, né? Saíram dezenas de jogadores, foram mais de 10 jogadores. E o Abel Braga, ele até brincou, ele criou o apelido do Big Brother Ponte, que toda semana saía alguém. Mas ele falou, quem quiser vestir essa camisa, fica aqui comigo. E foi assim que, aos trancos e barrancos, na última rodada, com a vitória por 2-0 contra o Fortaleza, no Moisés Lucarelli, lotado, a Ponte conseguiu salvar, e o Abel Braga até hoje considera esse trabalho como um dos melhores da carreira dele, né? Ele foi campeão mundial pelo Inter, foi campeão brasileiro pelo Fluminense, mas ele considera esse trabalho com a Ponte muito especial por essa dificuldade. Só ficou no elenco quem queria mesmo jogar pela camisa da Ponte, porque eles não recebiam salário.
Várias camisas importantes do futebol brasileiro fizeram feio naquele ano. Palmeiras e Botafogo, por exemplo, nem estavam na primeira divisão, tinham caído em 2002, estavam na Série B. O Grêmio fez uma força danada para cair. Era o lanterna do campeonato até 4 rodadas para o fim, conseguiu escapar, né? Caíam só 2 times, mas no ano seguinte acabou caindo também. Fluminense, Vasco também brigaram lá embaixo, enfim, chegaram até a ser ameaçados em alguns momentos. Mas decepção mesmo, quem se criava expectativa e foi muito mal, a gente pode dizer que foi o Corinthians. O Corinthians, naquele ano, tinha ganhado o Paulista no primeiro semestre. Um ano antes, tinha ganhado o Rio-São Paulo, Copa do Brasil, sido vice do Brasileiro. Então o Corinthians chegou como um dos favoritos, né? Pô, vinha aí de um ano e meio muito bons. Só que nesse Brasileiro o Corinthians terminou na 15ª colocação e um jogo emblemático foi a goleada por 6-1 que o Corinthians sofreu para o Juventude no Alfredo Jaconi. Nessa goleada, o técnico Geninho se demitiu para as câmeras da TV. Acabou o jogo na transmissão, ele falou: eu tô fora, vou entregar o boné aqui. O Corinthians contratou então o Júnior, o ex-lateral do Flamengo, né? E foi um técnico relâmpago. O Júnior durou só 2 jogos no Corinthians. Perdeu por 3-0 para o São Caetano e por 3-0 para o São Paulo. Quando o Júnior saiu, ele disse que ele saiu tão rapidamente porque ele tinha sido enganado, que os dirigentes do Corinthians tinham prometido dar uma estrutura, que iam fazer contratações, mas ali em 2 jogos ele viu que aquilo tudo era mentira. E realmente, a crise do Corinthians durou mais um tempo. No Paulista de 2004, imediatamente depois desse Brasileiro, o Corinthians só não foi rebaixado do Paulista porque o São Paulo, com o gol dos grafite lá, que é um jogo famoso, acabou ganhando um jogo e salvou o Corinthians de ser rebaixado no Paulista. Naquela época o brasileiro tinha um G4, os 4 primeiros iam para a Libertadores. Como o Cruzeiro tinha sido campeão da Copa do Brasil também, virou um G5. Os 4 primeiros foram Cruzeiro, Santos, São Paulo e o São Caetano na 4ª colocação. Mas São Caetano não é zebra, né? O São Caetano já vinha aí de grandes campanhas, já tinha sido vice da Libertadores naquela altura, bivice do Brasileiro, então não era surpreendente São Caetano pegar uma vaga na Libertadores. A surpresa que a gente vai eleger foi o Coritiba, que ficou com a 5ª colocação e pegou uma vaga na Libertadores também. O Coritiba fez uma grande campanha, um jogo que a gente vai eleger marcando aquela campanha foi a goleada por 5-0 contra o Flamengo. Era uma época que o Flamengo se dava muito mal quando ia para Curitiba visitar a Cruz Paranaenses e teve mais essa goleada do Coritiba. Era um time comandado pelo Paulo Bonamigo e alguns destaques. Tinha o Fernando Praz no gol, o Odivan na zaga, o Odivan do Vasco, o Roberto Brum de volante, o Tcheco de meia, atacantes como Marcel, Lima. Foi um time que fez muito bonito e levou o Coxa para a Libertadores de 2004. Era até que meio difícil cair nesse campeonato. Tinham 24 clubes e só os 2 últimos caía. Esses 2 foram o Bahia e o Fortaleza. Os 2 times ganharam só 12 jogos de 46. Mas a pior campanha mesmo foi a do Bahia. O Bahia sofreu 96 gols. Olha isso. Fruto de goleadas, como o 7-0 que levou do Cruzeiro na última rodada, o 6-0 que tomou do Flamengo. Era um time constantemente goleado. Essa goleada para o Cruzeiro na última rodada, aliás, foi a maior goleada que um mandante já sofreu na história do Campeonato Brasileiro. Já mencionei algumas vezes aqui no vídeo o 7-0 do Cruzeiro contra o Bahia na Fonte Nova na última rodada desse campeonato, porque afinal essa goleada marcou muito, foi a maior goleada da competição, mas empatada com outro 7-0, um 7-0 que o Goiás enfiou no Juventude, no Serra Dourada. O Goiás, que era comandado pelo Candinho na época, e o Juventude era comandado por Cristóvão Borges, ele mesmo. Não faltaram goleadas naquele campeonato. O mesmo Goiás ganhou de 6-1 do Fluminense, o Paysandu perdeu de 6-0 para o Flamengo e de 6-1 para o Corinthians, mas ganhou de 6-1 do Guarani. Era uma troca de goleadas, mas um jogo que a gente vai destacar, porque teve elementos bem interessantes, foi na última rodada do campeonato, um São Caetano e Internacional. A torcida do Inter, depois de um 2002 muito difícil, que o Inter brigou para não cair, estava empolgada com essa campanha em 2003, porque o Inter chegou na última rodada com chance de ir para a Libertadores. E iria decidir, nessa última rodada, num jogo com São Caetano na Anacleto Campanella, que o Inter tinha vantagem do empate, e enfim, quem saísse vencedor ia para a Libertadores. O Inter comandado pelo Muricy Ramalho e o São Caetano comandado pelo Tite. Então, um confronto aí de treinadores que tem muita história no futebol brasileiro.
São Caetano não tomou conhecimento do Inter, ganhou de 5-0, 2 gols do Somália, mais gols do Ademar, do Varley e do Zé Carlos, e assim o ano terminou muito mal para a torcida colorada e muito bem para a torcida do Azulão. E é isso, foi assim que começou a história dos pontos corridos no Brasil, com um Cruzeiro avassalador, um campeonato muito interessante, né? A gente lembrou bastante história, mas você deve ter esquecido de algo também. Comenta aí então, você que viveu aquela época, ou você também que não viveu, mas comenta, compartilha. Quem não segue a gente ainda, por favor, siga a gente, dá um like no vídeo e é isso aí, gente. Comenta também qual campeonato brasileiro que você quer que a gente fale no próximo Aquele Brasileirão. Até a próxima!